lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, vai dizer: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, como apóstolo e aquele que tinha fundado lá a igreja de Corinto. Ele diz agora: eu tenho um zelo para com vocês, que é um zelo que vem de Deus. É um zelo para que você seja apresentado diante do Senhor como é o projeto dele. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, né? Da importância desse zelo, do quão importante ele cuidar e dar o seu melhor para aquela igreja. E zelo, pessoal, no hebraico é a palavra quiná, é uma palavra difícil de ser pronunciada. E significa ardor, ciúmes, ardor de zelo por Deus e pela sua casa, ciúmes de Deus pelo homem. São os significados dessa palavra lá no hebraico. E quando fala que os irmãos de José tinham inveja dele, é porque ele era um homem zeloso. Quando o invejavam, é porque ele era alguém zeloso. Pessoas que fazem as coisas com zelo, às vezes são invejadas pelas outras pessoas. E tem gente que trabalha, esses dias até usei uma frase no culto, né? Tem pessoas que vão fazer tudo com muito zelo, mas que depois os outros vão acabar dizendo que foi sorte. Não é questão de sorte, é questão de fazer com muito zelo. No dicionário, a palavra zelo significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Ou ainda é uma forte disposição, é diligência, empenho aplicado na realização de algo. Então você se empenha em fazer bem feito aquilo que você faz. E a palavra grega para zelo, pessoal, é spoudé, e significa atitude rápida em favor dos interesses de uma pessoa ou de uma casa. Então, quando você tem que fazer algo, você faz isso rápido, você dá o teu melhor, você se empenha. A palavra spoudé também significa apressar-se. Você tem pressa para fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Rapidez em resolver um assunto também é a definição da palavra spoudé. Assumir os problemas. Não ficar passando a bola, né? Tem que assumir os problemas, resolvê-los. Qualidade também de quem é ativo, de quem é trabalhador, de quem se empenha, que não mede esforços. E zelo, spoudé no grego, é contrário de preguiça. É aquele que não se deixa influenciar pela preguiça. E a Bíblia mesmo diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus está nos dando um modelo ali de trabalho, de esforço, de dedicação. Então esse conceito zelo, ele, como eu disse, ele é observado em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. E nós precisamos fazer dessa forma como está aqui, né? Ser diligente, ter uma atitude rápida, fazer com forma ativa, se empenhar, não medir esforços. E todas as pessoas zelosas naquilo que elas fazem sempre terão portas abertas à sua frente. Sempre terão as portas abertas no seu trabalho, no seu ministério, aonde forem, terão as portas abertas, porque são pessoas zelosas, pessoas determinadas a darem o seu melhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o oposto, ou o que faz uma pessoa perder o zelo, é uma pessoa gananciosa. E ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes. Avidez, cobiça, cupidez, é o desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Então a ganância é isso, né? Quando alguém ele está sempre querendo além do que tem que ter, né? Ganhos exorbitantes. E tem muitas pessoas que às vezes estão influenciadas pela ganância, né? Estão sempre influenciadas pela ganância. E Deus nos promete uma vida de bênção, uma vida de prosperidade. E prosperidade é ter todo o recurso necessário para cumprir o projeto que Deus colocou nas nossas mãos.
não é para que tenhamos mais do que os outros só por ter. Esse não é o conceito bíblico, não é o conceito de Deus. Então, prosperidade é você ter tudo que você necessita. É claro que a Bíblia diz que há pessoas que Deus deu o dom de adquirir riqueza. E essas pessoas, elas vão ter esse recurso na sua mão para servir melhor a outras pessoas. É por isso que algumas pessoas vão sim ter riqueza, que é diferente de prosperidade. Prosperidade é isso que eu falei, é ter todo o recurso necessário para viver o projeto de Deus nessa terra. Riqueza são pessoas que têm recursos para, além de viver o seu projeto, financiar o projeto de Deus na vida de muitas outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que, além de prosperidade, Deus tem te dado o dom de adquirir riqueza, é para que você possa servir muitas pessoas para viverem o projeto de Deus. Mas a ganância, ela é uma das questões que nos faz perder o zelo pelas coisas de Deus. E a Bíblia nos fala, por exemplo, do servo de Eliseu, aquele que herdaria a unção de Eliseu. Lembrando que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Quando Elias sobe aos céus, Eliseu tem uma porção dobrada. Eliseu opera o dobro dos milagres de Elias. Eu não contei, mas alguns dizem que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Não sei se é bem isso. Mas a gente percebe, vê que Eliseu ele tem uma porção dobrada de unção sobre a sua vida. E Eliseu, ele acabou orando, ministrando sobre a vida de Naamã, que estava com lepra, que era um general da Síria, e ele vem até ali para pedir, para Naamã orar por ele, ministrar com ele. Naamã vem pedir para Eliseu orar com ele. E ele então faz como um ato profético, mergulha nas águas do Jordão e é curado. E quando ele é curado, ele pergunta para Eliseu quanto que ele deveria dar. E ele diz: qualquer coisa, eu quero te dar um presente. Ele queria mostrar aquele coração agradecido que tinha. Naamã queria mostrar o coração grato que ele tinha para com o milagre que ele tinha recebido do profeta Eliseu. Mas o profeta disse: não, de maneira nenhuma, não quero nada, coisa nenhuma. Mas Geazi agora se encheu de ganância, e quando Naamã está indo embora, Geazi vai atrás dele e pede para ele, então, que seja devolvido, ou que seja dado para ele algumas coisas. Então, diz assim, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos, guardou-as. Antes um pouquinho disso, Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de pratas em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Então, quando Geazi ele vai chegar, daí a gente vai ver Eliseu dizendo: o que você foi fazer, Geazi? Por que você foi lá? Ele disse: não, mas eu não saí daqui. E daí Eliseu disse: eu estava com você em espírito. E ele diz: esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e aos seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. 2 Reis 5,19. Quando a gente entende o poder da herança, o poder do legado, o poder da honra, nós sabemos que a unção vai se multiplicando em gerações. É isso que nós vamos tendo essa revelação. Lembra que quando Deus fala que a unção, é o óleo que desce da barba de Arão e vai escorrendo, e vai falando como o orvalho do Hermon, que lá em cima é uma gota que vai saindo da neve que está lá em cima do Monte Hermon, que ela vai desgelando e se torna o Rio Jordão. E depois lá embaixo é um mar. Assim a unção, quanto mais ela vai fluindo em gerações, mais forte ela é. Então, se Elias tinha uma unção e Eliseu tinha uma porção dobrada, Geazi ele teria uma porção ainda muito maior sobre a vida dele.
uma porção muito mais extraordinária. Ele era o herdeiro da unção que estava sobre Eliseu. Mas agora, por causa da inveja dele, por causa da ganância dele, ele perde a unção, ele perde completamente tudo que Deus tinha para fazer na vida dele. E ele acaba ficando leproso. E nós vamos ver que Eliseu não teve um herdeiro da unção, que a unção morreu com Eliseu. A tal ponto, quando ele morre, cai um camarada no túmulo dele morto e ressuscita. Então é isso que acaba acontecendo, né? Então a unção ela vai sendo multiplicada por gerações. Mas as pessoas que não têm zelo pela unção, perdem a unção. As pessoas que não cuidam da unção, perdem a unção. Uma das coisas que faz a gente perder o zelo, isso que eu estou falando, que eu expliquei o que é zelo, né, na palavra. E a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre zelo. A gente vai ver o profeta Elias falando sobre zelo. Ele diz, com extremo zelo, eu tenho cuidado do Senhor. Deixa eu pegar esse texto aqui para compartilhar com vocês. Porque o profeta Elias ele vai falar. Em 1 Reis 19:14, ele diz, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então Elias, ele se manteve em aliança. Mesmo que todos tivessem quebrado a aliança, ele estava firme. Zelo é manter a aliança com Deus, queridos. É permanecer firme quando os outros recuam. Isso é zelo. Zelo é isso. E sabe que é um exemplo, queridos, tremendo nas Escrituras. Tremendo. Há tanta riqueza sobre zelo na Bíblia, amados. Tanta riqueza que eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Na verdade, eu fiz 2 pregações seguidas falando sobre heróis da fé e formando heróis sobre o zelo como conceito fundamental. Falando aqui sobre o zelo, né? Estou falando sobre o zelo. E caiu até o meu áudio, parece que não é muito bom falar sobre o zelo. Então, eu estava falando sobre Matatias, um sacerdote hebreu que vivia no tempo, né, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, aonde quando o Senhor falou das 2 pregações da fé. Ah, sim, ok, tá bem. Então, agora eu quero falar então sobre Matatias, que era um sacerdote hebreu. E quando Alexandre o Grande acabou morrendo, o reino dele foi compartilhado em 4 generais ficaram com o reino dele. E o reino ali de Israel, a parte de Israel, a terra de Israel, ficou debaixo do rei Antíoco, Seleucida. E o Antíoco IV, que também é chamado de Antíoco Epifânio, ele começou a tentar mudar a cultura hebraica, a tirar toda a cultura hebraica, a tirar toda a cultura do povo de Israel. E a principal parte da cultura dos hebreus é a questão do culto. Então ele começou a proibir de ler a Torá, ele começou a proibir das pessoas fazerem culto. E ele agora faz um altar a Zeus dentro do templo, pessoal. Vocês imaginam que coisa terrível isso que o Epifânio faz. E agora, e a própria palavra Epifânio, porque Epifânio é uma palavra que fala de uma manifestação de Deus. Epifania é a manifestação de Deus. Então ele se tinha como uma divindade. E ele agora começa a querer menosprezar todo o culto que era feito pelos hebreus. E ele manda sacrificar um porco no altar, para vocês terem uma ideia, pessoal, dentro do templo. E agora lá em 1 Macabeus capítulo 2, versículo 22, que eu falei que é um livro apócrifo, é um livro que não tem as datas tão claras e por isso não está na Bíblia, mas nem por isso deixa de ser um livro tremendamente importante para a história de Israel, a tal ponto que a festa das luzes é comemorada no dia de hoje em Israel pelos feitos dos Macabeus, desse pai que é Matatias, esse sacerdote, e dos seus filhos, que eles se levantaram, fizeram uma revolução
para poder realmente não estar debaixo de toda essa abominação que o Antíoco Epifânio estava fazendo. Então Matatias ele diz assim: não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, e eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu-o Matatias, e no ardor de seu zelo, sentiu estremecer-se as suas entranhas. E num ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Em altos brados, Matatias elevou a voz. Então a cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. E antes ali diz: com semelhante gesto mostrou ele o seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambri, filho de Salom. Então a Bíblia está falando aqui do zelo que esse sacerdote Matatias tinha, que ele arriscou a vida dele ali para guardar um princípio que Deus havia estabelecido. Porque esse rei do Império Seleucida, antigo Império Grego, agora estava abominando completamente, fazendo abominação no templo dedicado ao Senhor. E tanto Matatias como o sacerdote, que já era um velhinho, se levanta agora para mudar essa história, e ele se torna uma inspiração para os filhos do zelo que ele tem, que os filhos, e principalmente o filho dele chamado Judas Macabeu, ou Judas o Martelo, na história você vai achar esse nome também, eles se levantam e fazem uma revolução, e eles conseguem limpar completamente a nação de Israel de todo aquele culto distorcido, porque eles tinham um zelo pelas coisas de Deus, queridos. E é isso, nessa manhã, essa mensagem que eu quero falar contigo. Eles tinham um zelo. Um outro nome na Bíblia de um homem que tinha muito zelo pelas coisas de Deus, que ele se torna um cântico em Israel, é Finéias. Lá no Salmo 106, 30 e 31, a Bíblia diz: mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Quando Balaão ele dá um conselho para Balaque, dizendo que Israel deveria pecar. E Balaque faz isso, ele leva Israel a pecar e uma praga mata 24 mil homens por causa de um conselho do profeta Balaão errado. Mas Finéias ele vai lá e ele acaba intervindo, fazendo justiça pelo zelo que ele tinha. A Bíblia diz que ele tinha muito zelo pelas coisas de Deus. Então, querido, esse é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de nos levantarmos em fé e fazermos a diferença na nossa geração, de tomarmos os montes. Ontem na live eu falava sobre isso, né? Falava sobre a importância de nós tomarmos as portas dos montes, né? Os montes são lugares de autoridade. O Dr. Peter Wagner falava que quem assume o topo de um monte influencia todo aquele monte. E nós precisamos agora, como reino de Deus, manifestar os valores e os princípios de Deus em cada monte da sociedade, em cada área de influência da sociedade. Tomar essas portas. Mas essas portas são tomadas por pessoas que têm zelo das coisas de Deus. Zelo pela palavra de Deus, que guarda a aliança com Deus. Pessoas que vão guardar a aliança. Assim como eu falei de Elias, Elias estava guardando a sua aliança com Deus. Finéias estava guardando a sua aliança com Deus. E nós precisamos ser pessoas com zelo pelas coisas de Deus, guardar a aliança com o Senhor. E eu sei que muitos acabaram chegando depois e queria lembrar, zelo é ter uma atitude rápida, é apressar-se, é ser alguém ativo, que não mede esforços, que é diligente, é ser uma pessoa que tem ardor pelas coisas do Senhor, que dá o seu melhor naquilo que faz. E nós precisamos ser assim, queridos, pessoas que tenham zelo pelas coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, você seja uma pessoa que faça tudo que Deus colocou na tua mão com muito zelo, com muito esforço, com muita dedicação, e você vai ter grandes resultados, vai ser um tempo de você viver coisas extraordinárias na tua vida, em nome de Jesus. Que essa graça
E esse conceito, esse zelo de Deus, e zelo que vem de Deus, vem encher a tua vida, que também é um espírito de excelência naquilo que você faz. E assim você terá resultados extraordinários, porque Deus realmente tem coisas extraordinárias sobre as nossas vidas. Amém. Que esse ano o governo seja dos filhos do Senhor. Amém, querida. Amém. A pastora, Marli, lá de Faxinal do Soturno, aquela região central do estado. Um abraço, pastora, para todo mundo aí. Gente de tanto lugar, querido. Que bênção, Que bênção. Então que você faça com zelo tudo que Deus colocou na tua mão e você tenha grandes resultados, porque nós vamos ver todos os heróis da fé. Eu não tenho tempo de falar sobre tudo, mas quando o livro de Macabeus vai falando dos heróis da fé, ele fala do zelo de cada um. Eram todos homens com muito zelo pelas coisas de Deus. Amém? Se você quer até ver essas mensagens, pessoal, está no meu canal, no YouTube. Se você entrar lá, Estevão Wagner, você pode ver as últimas 2 palavras. Eu preguei sobre este assunto, você pode também conferir. Pode se inscrever no canal também, pode conferir essas mensagens na íntegra e você ser ministrado e aprender mais sobre essa questão de zelo. Tá bem, queridos? Então, eu quero orar essa manhã, abençoando a tua vida, abençoando o teu dia. Pai, em nome de Jesus, graças sobre cada um daqueles que estão conosco, aqueles também que se conectarão a essa live, bênção sobre as suas vidas, Pai, e que esse zelo, Deus, pelas tuas coisas venha sobre as nossas vidas de uma forma extraordinária. O Senhor venha nos abençoar de uma forma extraordinária, Pai, em nome de Jesus. Bênção sobre os teus filhos, sobre os seus trabalhos, sobre todas as áreas da sua vida, Deus, sobre as suas famílias, ministério, todas as áreas, Pai, haja bênção do Senhor e que sejamos, Pai querido, realmente homens e mulheres cheios de zelo pelas tuas coisas, pela tua palavra, pelos teus princípios, Deus querido, pela aliança que temos contigo. Em nome de Jesus, nessa manhã eu abençoo cada um, Pai, intercedo pela vida de cada um, que seja um dia de bênção, de portas abertas, um dia de sobrenatural, um dia, Senhor, tremendamente feliz e guardado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não posso deixar de dar o meu abraço a todas as mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas essas guerreiras, desbravadoras, mulheres de tanto valor, que fazem tanto a diferença. Sabemos que o inimigo sempre tentou oprimir as mulheres, mas glória a Deus porque Jesus é o grande libertador das mulheres. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Se alguém que libertou as mulheres da escravidão, esse alguém foi o Senhor Jesus. Então, parabéns, amadas, pelo dia de vocês. Vocês merecem ser honradas, respeitadas, amadas. Vocês realmente fazem toda a diferença. Sabemos disso, não tem como não honrar, Deus criou as mulheres com um grande projeto. E a Bíblia diz, que do filho da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. Não é do filho do homem, é do filho da mulher. Então, parabéns, mulheres, a todos. Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Queridos, amanhã nós temos uma live especial com a participação da pastora Luciane, da Arca Church ali de Sapucaia. Nós vamos estar falando uma palavra que Deus tem colocado no coração dela. Então, amanhã às 8 horas, convide aí o pessoal da tua célula, convide o pessoal da tua igreja, compartilhe com teus amigos e irmãos e vem estar junto, essa live vai ser top, amanhã às 8 da manhã. Amém, queridos? Pessoal da nossa família apostólica, à noite, nós temos hoje, Centro Apostólico, Culto dos Discípulos com Santa Ceia. Se você quiser acompanhar também, nós vamos estar numa live também no YouTube. Às 20 horas hoje, nós temos no Centro Apostólico de Pelotas o Culto de Santa Ceia com live. Então, se tu queres acompanhar, está convidado. Tá bem, queridos? Um forte abraço a todos, uma ótima terça. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Todos os dias é Dia das Mulheres, mas hoje especialmente estamos honrando a todas as mulheres. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom. Tchau, tchau, pessoal.